E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, meu amigo, se inscreve aí. Nós falamos de vários assuntos: política, religião, games, filmes. Vamos falar um pouquinho hoje, me pediram para falar muito aqui alguns inscritos. Adelmo, fala um pouquinho sobre esse caso da Paola Carosella, né? Que criticou o brasileiro, falando que o brasileiro que vota em A ou em B são escrotos e burros, né? Vai falar um pouquinho, mas não nesse jeito. A gente vai falar um pouquinho porque ela não é a única. A gente vai falar um cenário que vem sempre se repetindo e é bom deixar à tona, né, essa questão. E esse é o seu programa Insolação. E é isso aí, estamos de volta aqui no programa Insolação, a Insolation. E é isso aí, pessoal. Uma coisa que chama muita atenção ultimamente nessa questão dessa moça aí. Mas eu, antes disso, vamos falar outra coisa aqui. Essa. Deixa eu terminar aqui de trazer a imagem. Essa Paola, né? Carosella, né? Eu vou chamar Paola Carosella, né? Já que o povo não quer, o povo quer que a gente fale a linguagem original deles, mas do Brasil eles falam de que eles querem. Então vamos lá. Ela criticou brasileiros assim em um podcast aí. Mas antes de falar dela, vamos falar uma coisa muito interessante, que não é só ela que faz isso não. Só da Argentina teve outros artistas. Isso não quer dizer que os argentinos são assim. Que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tipo assim, os argentinos criou uma rivalidade, né? Ainda mais aqui na América Latina, essa política chata da América Latina, bem bagunçada. E fica dizendo que os argentinos, não, os argentinos estão bem na deles lá, trabalhando. Os que estão, que não estão, diz que tá uma crise lá, não sei. Mas eles estão lá seguindo a vida dele. Essas celebridades, subcelebridades e essas pessoas politiqueiras que inclusive vivem também das coisas aqui do Brasil, que vira e mexe estão falando mal aqui do Brasil. Essa conta não fecha, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa galera aí. Então vamos lá. Pessoas que falaram mal do Brasil. Vamos lá. Ó, um famoso aí que falou mal do Brasil. Não é que falou mal, levou para um tom de crítica irônica, mas vai em crítica. Para um bom entendedor, um risco é Francisco, né? Quem foi ele? Todo mundo sabe, Bergoglio, Papa Francisco, politiqueiro todo. Santo Padre, o padre falou para o Papa, né? Santo Padre, reze pelos brasileiros. Aí ele respondeu: vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouco coração. Até fez uma rima. O Papa Francisco brincou com um grupo de brasileiros na quarta-feira, 26 de maio de 2021, ao final da audiência geral no Vaticano, em conversa com o padre João Paulo Souto Vito, de Campina Grande. O pontífice disse que os brasileiros não têm salvação. Isso aconteceu quando o padre fez o pedido de oração. Vamos supor, o problema não é porque ele falou isso. O problema é porque ele poderia assim brincar. Eu não sou politicamente correto, eu acho que só pode brincar. O problema é que tudo tem o seu momento. Vamos supor, ele tá saindo da audiência ali no Vaticano, era um momento espiritual, e quem falou isso com ele foi um outro padre. Ele falou: olhe por nós e tal. Como é que ele vai dizer, não, salvação não é muita cachaça? Eu sei que é muita cachaça aqui no Brasil, né? Pouco coração. Mas isso aí não é o momento de fazer, ou descontração o que for. Pra não dizer que é mentira, vou botar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui, vou até botar pra vocês. Deixa eu botar aqui, compartilhar a fonte de vídeo. Vamos lá. Que aí fica difícil, né, pessoal? Não é bem assim. Ah, Madel, mas é que ele falou brincando.
Outros falam brincando e a turma não gosta, né? Então vamos lá começar por Bergoglio. É verdade. Então bora lá, vou incluir aqui a fonte de áudio para vocês ouvirem também o áudio inteiro. Prontinho. Deixa eu replicar aqui para vocês. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza, Voi troppa casaccia e niente preghiera. Eu peguei já desse portal aí pra não dizer, Delmo tá falando que é mentira. Então ele falou, o Santo Padre, reze por nós. Ele fez um tom irônico, sim, ele pode estar brincando, pode, mas não era o momento, ele tá fazendo brincadeira, né? Não vou ser aqui vitimismo, eu sou a favor, mas naquele momento não precisava, né? Ele poderia ter dito outro momento, a gente sabe que ele, como ele é, né? Ele é bem politiqueiro, o Bergoglio. Mas não é só ele. Isso estou falando só da Argentina. Vamos lá pro próximo. O presidente da Argentina. E foi esses dias aí. Quem é Alberto Fernandes? Né? Vou falar Alberto Fernandes, né? Alberto Fernandes. O que acontece? Falou a mesma coisa. Ele deu que entender. Só um minutinho aqui, vou até tirar ele aqui para não replicar. Ele deu que entender que os brasileiros vieram da selva, os mexicanos vieram de outro local e que os argentinos vieram da Europa de barco, né? Quer dizer assim, nós somos civilizados, os outros da América Latina são selvagens, né? E aí é outro problema. Aí depois ele pediu desculpa. Não, eu vou pedir desculpa. Não, foi um equívoco, uma brincadeirinha. Que é assim que fica, né, galera? A turma tem esse... No Brasil tem que acabar com isso. É a síndrome do vira-lata, né? Fala mal de mim que eu adoro, eu gosto disso. Tem que ter cuidado com isso aí. Essa síndrome de vira-lata. Sei não, viu? Bora ver aqui o Alberto Fernandes, né? Foi que ele disse. Não fica, eu não sei. Você vê que eu tô botando de locais que é reconhecido, para não vir aqui, é mentira. Então vamos lá, o Alberto Fernandes. Ele falou, vou pegar aqui um recorte de um dos jornais aí. Pronto. Vamos lá. Muito mal entre nós brasileiros e mexicanos nesta quarta-feira. Alberto Fernandes estava em uma conferência com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez quando foi discursar sobre a importância da Europa para os argentinos. Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros vieram da selva e nós, argentinos, chegamos de barco da Europa. Assim a gente construiu a nossa sociedade. Fernandes disse que se inspirou numa citação do escritor mexicano Octávio Paz, mas o Nobel de Literatura nunca escreveu essa frase. Nas redes sociais, o presidente disse que não quis ofender ninguém e pediu desculpas. Racismo descarado. Não é o fato do Alberto Fernandes ter pedido desculpas pela bobagem proferida que a fala desrespeitosa deve ser deixada de lado. Alguém deve avisar para ele que antes de portugueses e espanhóis colonizarem Brasil, México, Argentina com o uso da força,
todo o continente americano já era habitado pelos povos originários, ou como o presidente argentino diz, índios e selvagens. A diferença é que por aqui, boa parte das grandes e ricas reservas habitadas foram preservadas. O mesmo não pode se dizer da Argentina do Fernandes, onde o general Roca, considerado um herói para boa parte dos argentinos, dizimou povoados na Patagônia e no Chaco argentino. Menos, Fernando. Então, você tá vendo aí, né? É uma descaração, né? É uma coisa chata, uma coisa sem limite dessa galera aí. Essa galera não presta. Então, Alberto Fernandes faz parte também desse grupinho aí, desse grupejo, na verdade, né? Faz a mesma coisa. Ah, não, Adelmo, ele falou ali, mas ele não quis dizer aquilo, não. Ele quer dizer que, inclusive, como eu falei, não é os argentinos que falam isso, mas algumas autoridades soberbas, né? Sempre falou, não, nós somos a Europa da América Latina. Ele sempre quis ser superior, a galera, né? Aí essa galera da mídia faz isso. A população não, a população são pessoas ótimas, estão lá nos seus trabalhos, não tá pouco ligando para essas besteiras, né? E agora, essa figura emblemática, né? Essa Paola Carosella, vou falar Carosella, né? Critica o Brasil e chama de escrotos e burros. O problema todo é que ela diz que quem faz isso, ou quem vota naquilo, ou quem faz outra coisa, é escroto e burro. Mas ela tem que entender o seguinte, que ela tá falando de uma boa parte de brasileiro, e ela não é brasileira, né? Ela tem comércio aqui, né? Diga-se de passagem, e não era para ela estar com essas presepadas aqui, não, né? Então, a gente tem que resolver esses problemas aí. Vamos ver o podcast que ela deu entrevista, que ela falou algo assim, pra você ver a cara de pau. Depois a gente comenta depois de novo. Vamos lá, pega aqui o podcast que essa galera aqui tava fazendo. Só um minuto. O caso é sério, galera. Vamos lá. É uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos, ou porque é um escroto, ou porque é burro. Exato. Exatamente. Exato. Nossa, isso é muito louco, porque as pessoas tentam justificar, né? Mas tipo, nossa, mas é da família e tal. Gente, mas é uma questão de valores. É uma questão de... É uma questão de valores. A pessoa acredita em coisas que eu não acredito. Eu acredito em coisas que essa pessoa não... E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Sim, vamos retornar ao caso dessa moça aí, né? Da carroça, né? Então vamos lá. O contexto todo aí, porque eu não vou poder botar o vídeo todo que eles cortam, né? Por causa de direitos autorais, e eu te quis botar dos locais certos para dizer que a gente não está inventando. Ela falou isso, que diz que quem votou, acho que foi em Bolsonaro, é burro ou escroto. Só que ela tem que entender que não foi uma pessoa que votou, é uma quantidade gigantesca que inclusive gostava dela e comia no restaurante dela. Antes dela falar essas idiotices, agora, eu não tinha prestado atenção nessa entrevista que ela tava dando pra essa turma aí, desse podcast de dia, mas eu percebi uma coisa interessante aí. Que a moça que tá falando também com ela diz que é difícil lidar com parentes que não têm o mesmo pensamento político, e pererê e parará. Agora, engraçado, ela também já parou para perceber que é difícil os parentes dela também, que pensa diferente, também tá com ela ali. Não é só ela, não é só para ela que é difícil, não é difícil também para os outros parentes que tá suportando ela também.
Ah, não, fica impossível conversar, é difícil um relacionamento. E com ela também. Com o povo é hipócrita, o povo é assim, não. Pra mim você tem que cantar na mesma moeda, mas pros outros não. Mas, rapaz, tenha santa paciência. A gente ouve coisa, viu? A gente ouve coisa e não é brincadeira. Se ela soubesse como é difícil também pra outros lidar com pessoas assim também, que são intolerantes do lado de lá também, que não quer ouvir nada, tem que ser do jeito que eles querem. Você vê que o cara e a menina diz que não sabe conviver com as pessoas. A mesma coisa a gente diz também deles, não sabe conviver também. Pessoas enjoadas, desse jeito. Então é isso aí. Então, o que é que eu tenho conclusão para dizer desse caso aí, dessa moça aí da carroça? Deixa eu tirar aqui essa carrossela. É o seguinte. A gente tem que ter cuidado para não falar mal de outras pessoas que não fez nada, né? Tipo, olha, esse Alberto Fernandes, o Papa, falou isso tudo, mas nem todo mundo falou isso. Não é os argentinos, que as pessoas, a gente tem que ter cuidado para não vir aqui e falar mal de pessoas que não tá nem aí. Os argentinos estão trabalhando, ou só têm impedido de trabalhar, tá uma crise danada lá. Eles não estão falando mal de brasileiro. Criou-se uma rivalidade bestalhada aí, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. A gente não está na deles lá. É essa galerinha chata que fica aí na mídia criando problema. E elas que estão aí divulgando coisas que a turma de lá do país não falou nada. A turma está seguindo a vida deles lá. São politiqueiros, são subcelebridades, são pessoas da política, do cinema, essa galera aí, né, que quer se aparecer, que quer falar, mas tem que ter um pouco de cuidado. Então, na hora da gente retrucar, tem que ter cuidado para não ofender o povo argentino que está lá trabalhando também, que é um povo comum. Não é porque Alberto Fernandes falou que todo mundo é aborígene, é da selva, é da mata, e que eles vieram num barco. Então vieram num barco, então, dentro de porão de barco, só pode. Escoltado lá pelos europeus. Ai, viu? É coisa, viu? Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que ter esse cuidado. O Papa Francisco é a mesma coisa. O Papa Francisco tem hora que ele gosta de dar umas coisinhas dessas, né? O Bergoglio, né? Ele adora isso aí. Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso tudo pra não criar esse problemão, esse tumulto, né? E deixar essa besteira dessa moça, dessa... como é? Carrossel, Carrocelha, o povo chama, né? Mas já falar, vai abrasileirar o nome dela, Carrocelha, da carroça, a mulher da carroça. Tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, né? E também essas figuras, personalidades que gostam de ficar criando tumulto, né? A gente deixa pra lá, né? Então é isso aí que eu tenho a falar, não vou ficar aqui criando burburinho, eu só quero comentar nesse sentido, que não é só ela, outros já falaram e a gente fica passando a mão por cima com a síndrome de vira-lata. Temos que acabar com isso. E é isso aí, pessoal. Esse foi o programa Insolação. Obrigado por vocês estarem aqui nesse canal, né? E quem ainda não foi inscrito, se inscreva, né? E tchauzinho pra vocês todos. É isso aí. Vamos lá. Valeu, galera.